Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje, com muita alegria, estamos com Carol Pfeiffer. Pfeiffer. Uma Shark Tanks, né? Maratonista, investidora, CEO da Atom, uma educadora. Eu conversei aqui um pouco com ela antes e ela tem uma natureza educadora. Né? Encontramos vários pontos de convergência e é com muita alegria que a gente vai bater um papo leve, tranquilo, endereçado a você que quer empreender, que quer, mesmo na área de direito, que é a minha praia, eu vou puxar para o meu lado um pouquinho, né? Temos muitos advogados, jovens advogados, alguns querendo mudar de ramo, né? Outros já bem posicionados e que podem se posicionar ainda mais. A ideia é essa, é bater um papo com quem empreende, tem várias empresas, empresa de capital aberto, conhece muito do empreendedorismo, conhece tudo de investimento, conhece tudo de olhar um pouco para frente, seja na carreira de profissionais liberais, que poderão converter o seu conhecimento técnico, pessoal, em empresa, né, na área de saúde, na área do direito, na área da engenharia. Quantos não são os médicos que são gestores e depois se tornam empreendedores da saúde? Quantos não são os escritórios de advocacia que se tornam verdadeiras empresas gigantes do direito? Então, enfim, eu acho que ouvir a Carol é um privilégio. Eu vou aprender muito, você vai aprender muito. E a Carol, ainda por cima, é esta simpatia, não é? Esta leveza, essa alegria de conversar, que eu tive o prazer de conversar um pouco antes e eu quero compartilhar com todos vocês que estão aí do outro lado assistindo. Carol, seja muito bem-vinda aqui ao Instituto. Poxa, obrigada aí pela essa introdução maravilhosa, é uma honra estar aqui junto com vocês. Carol, me fala um pouco assim, eu tenho um filho que faz direito, aliás, tem lá em casa, o que não falta é a turma do direito, tá? Então tem um de 19 anos, tem um de 24, tem uma já formada, tem um outro que está terminando, enfim, a turma lá não é muito criativa, foi para o direito. E tem um que faz medicina, mas vamos falar do direito. Nós temos muitas faculdades no Brasil, inúmeros advogados, o mercado talvez não tenha essa elasticidade toda para receber essas pessoas. Que dicas você daria assim para que esse jovem que está ali brilhante, às vezes nós temos pedras preciosas, né, de capacidade de captar um cliente, capacidade de interrelacionamento, capacidade de ouvir, capacidade de prever, capacidade de unir, enfim, uma série de talentos, de soft skills, né, de conhecimentos que a faculdade não tem e ele tem naturalmente. O que você me diria para um jovem desse que quer crescer, que quer prosperar, eu gosto dessa palavra, prosperar na sua profissão? Que dicas você daria nesse seu ambiente, que você, como uma Shark, né, vê lá tantas pessoas, o que um jovem desse diria a você? Eu tenho isso, Carol, e você diz assim, eu vou investir nesse garoto. Bom, acho que o primeiro de tudo é lembrar que todos os profissionais, eles precisam aprender a ser multi-receitas, né? Então você tem que ter mais do que uma fonte de renda. E como que você faz isso? Primeiro, eu acho que a gente foca muito só em ganhar dinheiro trabalhando. E a gente pode colocar o dinheiro para trabalhar, que é justamente o que eu aprendi há 17 anos, né? Eu mesma ia fazer faculdade de moda, quando eu acabei conhecendo a Bolsa de Valores, porque eu fui fazer administração de empresas. Porque eu queria montar uma empresa de moda e eu entendia que para eu ter uma empresa, eu precisava estudar as áreas da empresa, né? Para minha empresa não ia à falência, né? Então, ou seja, como que eu vou fazer para gerir essa empresa? E eu fui estudar administração de empresas. Mas, no primeiro ano de faculdade, eu acabei conhecendo a Bolsa de Valores através do meu irmão. O professor dele de economia falou para ele, o professor Gentil falou para ele, fez essa gentileza de apresentar o mercado financeiro para ele e a gente sempre foi muito unido, ele me apresentou e eu acabei entrando nesse mercado. E por que eu gosto muito de falar, por exemplo, do mercado financeiro? Porque é o único mercado que eu conheço que é meritocrático, de verdade. Ou seja, quanto mais você estudar, mais dinheiro você pode ganhar. E não depende do seu cliente, não depende da economia. Todo mundo fala, mas só quando a economia vai bem você ganha dinheiro. Não, porque no mercado você pode ganhar com a alta e com a baixa. E tem alguns setores que estão sendo beneficiados. Por exemplo, mesmo quando a bolsa cai, o dólar sobe, você pode ganhar com o dólar. Ou você pode ganhar dinheiro com empresas de agronegócio, porque se beneficiaram com a alta do dólar. E a gente viu isso durante a pandemia. Mesmo que você não tivesse nenhuma cabeça de gado, por exemplo, você poderia ganhar dinheiro com boi gordo, com soja, com milho. Então, o mercado financeiro, ele permite que as pessoas coloquem o dinheiro para trabalhar. Então, a primeira dica, a primeira coisa que eu falo para esse profissional, para quem é um advogado ou está estudando o direito, é que você olhe como você vai colocar seu dinheiro para trabalhar.
como que você vai fazer para ter outras fontes de renda. E você pode ter isso de N formas. O mercado financeiro, eu acho que é a mais simples de todas, porque você tem uma flexibilidade ali de setores. Mas você pode montar uma franquia que não dependa de você, tá? Porque você não monta uma franquia para você sair do seu trabalho e ir para pizzaria lá e ficar até 2 horas da manhã, você não se tornou multirreceitas. O custo de oportunidade você está alto. trabalhando muito mais, então não faz sentido. E segundo ponto bem importante, por exemplo, também o mercado imobiliário, tem várias formas de você ganhar dinheiro. Mas é importante de dizer que, estava falando, será que vai absorver todo esse mercado? Primeiro que a gente precisa educar o brasileiro a entender a importância do direito. Porque, em geral, a sensação que eu tenho é que as pessoas só procuram um advogado quando está com problema. E a gente deveria tratar justamente no sistema preventivo. Por exemplo, você falou, putz, se eu estivesse lá num pitch, né, no Shark, o que um advogado faria que me chamaria atenção era alguém que estivesse cuidando dos empresários antes de ter o problema. Então, uma das coisas que eu fiz, inclusive, no pós-Shark, hoje eu estou com mais de 40 empresas investidas, é de elas passarem justamente por advogados para começar do jeito certo. Porque o empreendedor começa do jeito errado. O contrato não faz. Vou contratar, sei lá, o videomaker. Vou contratar uma pessoa para fazer um job. Não tem contrato, não tem registro, não tem nada. Aí começa já do jeito errado. Cria passivo. Exatamente. E quando você é pequeno, beleza, dificilmente você vai ter um problema. Porém, você quer crescer, não quer? Isso. E aí, quando você cresce, você está com um monte de coisa para ser arrumada. Muitas vezes, esse é o problema, inclusive, de você conseguir um investimento. Você vai começar a olhar a empresa é literalmente o caixa da padaria. A pessoa física com a pessoa jurídica misturado. E o caixa não pode ser misturado. Então, ele precisa ter ali documentado tudo, ele precisa ter registrado tudo aquilo. Então, uma das coisas que eu acho que cada vez mais vai crescer é esse trabalho preventivo, principalmente de fazer com que as empresas olhem ali a estrutura delas e se preparem para receber um investimento. Aí, também, uma área que cresce pra caramba é a área de fusões e aquisições. Fusão e aquisição. Fusão e aquisição é uma área que dá muito dinheiro, porque afinal a gente está juntando 2 negócios grandes ou 2... médio, enfim. Exato. Você vai... E todo mundo quer crescer para ser comprado ou para fazer um IPO, ou deveria ter essa mentalidade, pelo menos. E daí você pega, não está organizado. Então, é importante um trabalho tanto preventivo para isso, quanto já pensando que essa empresa vai crescer e que ela vai precisar dessa estrutura. Então, assim, eu acho, né, que a pessoa que está estudando direito hoje pode fazer esse trabalho, inclusive, educativo dentro das empresas. Porque eu vejo que falta, principalmente um mercado que não é tão valorizado, é PME, pequenas e médias empresas. A gente só fala de startup. Gente, startup, quantos % das empresas são startups? Primeiro que é uma ideia, né? Sim. Ela ainda não está testada, não é um MVP, não tem nenhum Pode até produto ter startup viável. já que recebeu investimento, Já etc. tá Mas rodando. assim, quem gera negócios, quem paga tudo isso, a economia é sustentada por PMEs, pequenas e médias empresas. É mais de 90% das empresas. Então, ou seja, se você pensar em educar as PMEs da necessidade do direito desde cedo, com certeza você vai ter trabalho para o resto da vida, porque vai ter que organizar tudo isso. Carol, é o seguinte, vou lançar já uma pós-graduação em Direito da Pequena e Média Empresa. Perfeito. Tá? Você vai estar convidada já para ser... Isso é um empreendedor nato. Ele pegou um insight, ele já transformou ali quem num vê, negócio. né? E esse é um ponto. Eu acho que, assim, cada vez mais as pessoas falam muito sobre prosperidade, mas entender o que é. Como que eu ganho dinheiro? Primeiro, você ganha dinheiro nas oportunidades. Então, ou seja, a gente acabou de falar de um mercado gigantesco. Então, se é um mercado grande, tem muito dinheiro na mesa. Agora, se eu estou falando de algo muito específico, aí, obviamente, a chance do meu sucesso naquele negócio vai ser menor. E outro ponto que é importante também de falar, e eu falo com bastante frequência nas minhas palestras, é sobre ganhar mais dinheiro por hora. Valorize seu passe. Então, qualquer profissional hoje que está aí se desenvolvendo ou que vai entrar no mercado, pense aonde dá mais dinheiro e eu trabalho menos. E foque em estudar isso e ser muito bom nisso. Porque um erro comum é, você pega um monte de projetos e você trabalha mais horas e você não valoriza a sua hora. E se você não valorizar a sua hora, você não vai ganhar dinheiro. Primeiro Vai porque trabalhar só. Primeiro porque é humanamente impossível você ser bom 24 horas por dia. Você fala assim, olha, o meu raciocínio é inteligentíssimo 24 horas por dia. Você não vai fazer um Não é verdade, não é Você real. precisa de um tempo para você descansar, para fazer um esporte, para comer direito, para dormir, para interagir com seus amigos, com seus familiares. Network, né? Afinal, né, você não veio nessa vida para pagar boleto. Deixa eu lembrar. O maior presente que a gente ganhou hoje chama vida. Então, ou seja, você veio aqui justamente para ter
tempo Viver. para viver. Então, assim, qualquer profissional, ele tem que pensar como que eu valorizo o meu passe. Como que eu vou criar, e óbvio que não vai ser isso no primeiro emprego, no primeiro trabalho, mas como que eu vou criar uma carreira onde eu estou valorizando a minha hora? Porque senão não faz sentido. E a gente tem esse costume, inclusive porque eu acho que as redes sociais acabam contaminando, né? Porque você acaba vendo todo mundo o tempo todo trabalhando que nem doido, aí você fala assim, cara, isso que é o normal, isso que eu tenho que fazer. Não é. E não é. Você tem que sobrar tempo, inclusive para você criar estratégia, para você colocar em prática. E, ó, recomendo fortemente todo mundo ter uma agenda e eu seguir essa agenda. Então, por exemplo, eu estou aqui com você, então tá lá na minha agenda que eu estou aqui com você. Ninguém vai me ligar, ninguém vai me interromper. E isso é outro ponto que tem que ser tomado cuidado. As pessoas, elas são improdutivas hoje em dia porque elas são interrompidas o tempo todo. Então, como que eu faço para não ser interrompido? Olha a dica, né? Porque chega lá o WhatsApp, chega lá uma chamadinha. Carol, precificar. Eu fico com a sensação, não é? Eu vivo do lado de cá do balcão. Eu sou juiz de direito, na verdade. Mas eu gosto de olhar o mundo. Afinal de contas, um magistrado, ele vai resolver, teoricamente, os problemas que acontecem na vida. Então, o meu laboratório é a vida. Se eu não entender bem como a vida vai modificando, eu vou ficando anacrônico, né? E a vida não vai esperar que eu me atualize. Sim. Eu tenho que sair correndo atrás do prejuízo. Mas observando a vida, eu fico pensando às vezes que alguns advogados não sabem muito bem, outros não, já estão muito estruturados, já estão lá com seus processos administrativos internos, são verdadeiras empresas. Mas outros que começam ali, tipo uma startup, dois amigos que sentam para tomar uma cerveja e dizem assim, rapaz, vamos... Tu estás como estagiário no escritório tal, eu estou no estagiário tal, a gente está ganhando pouco. Vamos botar o nosso escritório, que a gente já tem um clientezinho aqui, já tem um clientezinho ali. Eu fico com a impressão que esse pessoal que está no começo, ele não sabe precificar, né? Não sabe... e aí, de repente, ele está aceitando uma causa aqui, uma causa ali, uma causa ali, porque chega o condomínio. Me fala um pouco disso, Carol, a sua leitura sobre a questão da precificação. Nossa, esse é um desafio realmente, né? Eu vejo, inclusive, muitas empresas que chegam até o Shark e depois a gente precisa arrumar o markup delas. A margem, elas não sabem calcular direito a margem, quanto custa, etc. E para você poder precificar alguma coisa, primeiro de tudo você tem que entender quanto custa isso. Então não é só apagar incêndio. Eu pego essa causa, eu pego esse trabalho para eu poder ter uma receita aqui. Mas quanto custa a sua hora, de novo? Então, assim, eu tenho um escritório, eu tenho funcionários, eu tenho pessoas que estão ali junto comigo, eu tenho o meu gasto. Quanto vale aquilo? E saber muito bem qual tipo de trabalho você quer. Então, se você pega qualquer coisa, por exemplo, qualquer coisa que chega, você aceita. Obviamente, isso vai virar um hábito, uma rotina. E o tempo todo você vai acabar tendo essa leitura até do mercado. As pessoas sabem que, ao procurar você, primeiro é barato, você já pega essa fama, você já pega esse... Precificou baixo, né? Exatamente. E é o que é o mais desafiador. E olha que curioso, eu estava numa praia em Riviera de São Lourenço, interior de no litoral de São Paulo, e daí tinha uma placa assim, tinha alguém comentando assim, putz, vai comprar uma caipirosca, não sei, R$60, R$70, que absurdo, não sei o quê, né? Quanto custa? Aí tinha uma placa assim no cara, escrito assim, você tem todo o direito de achar caro e eu tenho todo o direito de valorizar meu serviço. Então é por aí. Grande dica. É aí que tá. E agora você pensa, pô, qual o pensamento que eu tive quando eu vi o preço? Falei, cara, o cara veio aqui, na areia, trouxe gelo, trouxe isso, trouxe não sei o quê, vai passar o dia, aquele calor, né? Ele tá ali trabalhando, com um monte de gente correndo lá, queimando o pé na areia para levar, não sei o quê. E, detalhe, quantos meses ele vai ficar sem faturar? Porque não tem sol. Porque não, né? Baixa temporada. Sazonal. Alta temporada, baixa temporada. Então, ou seja, se você começa a olhar pela ótica do outro, você começa a valorizar o passe. Fala, cara, eu tô aqui, eu posso pagar, eu vou pagar porque ele vale. Esse é o ponto. Então, muitas vezes, até é uma confusão que existe, as pessoas acham que como eu sou educadora financeira, eu tenho que desprezar ou menosprezar, na verdade, o trabalho do outro, diminuir o trabalho do outro com um valor. Eu acho isso um absurdo. Inclusive teve não vou citar nomes aqui, mas teve uma grande educadora financeira que fez um vídeo que, assim, os profissionais ficaram putos. Por exemplo, cabeleireiro. Não, esse daqui custa 200, esse daqui custa 1.000. Por que você vai no de 1.000? Cara, mas quanto que ele estudou? Só uma mulher sabe o dano que pode ser um cabeleireiro.
Então, você já pensou? Você fala assim, cara, não é que eu estou falando que o de 200 é ruim, mas eu estou falando que o de 1000 se especializou muitas vezes. Ele estudou, há quanto tempo ele se dedicou para fazer aquilo, para cuidar, para colocar os produtos certos, a preocupação, o nome que ele tem a zelar. Então, a primeira coisa para você precificar o seu trabalho é você se importar com o seu nome, com o que você entrega, com qual é a mensagem que você está passando. E você tem que deixar muito claro, eu sou o melhor nisso. E seja também, né? Também Sim, não adianta vender sim. fumaça. Porque hoje em dia, não dura. E graças também à internet, a internet tem um lado ruim e tem um lado muito bom, que é todo mundo descobre a verdade. Rapidinho, Se eu te contratar e você fizer um serviço ruim, na hora você está lá no Reclame Aqui, você está não sei aonde. Então, ou seja, as pessoas têm como pesquisar, as pessoas têm como saber a verdade. Então, se especialize em ser bom. E daí entra outro ponto. A precificação ela só existe para o lado positivo, você só vai conseguir colocar valor no teu trabalho quando você se especializa no assunto. Porque aquela história do cara, eu sou bom em tudo, você não é bom em nada. E daí, obviamente, você tem menos valor. Então, se chegar lá, o que você precisa, aí é outra coisa. Igual, qual é a sua especialidade, qual é a área que você atua, porque qualquer pessoa Sobe que o tem... ticket. Exato. Qualquer pessoa que tem um problema, ela quer o quê? O melhor para resolver o problema dela. Para quem está assistindo aí, isso não foi combinado não. Agora já vou aproveitar a dica, viu? Se especializa. É aqui, tá? Tem especialização de direito imobiliário, enfim. Se especializa, seja o melhor naquilo ali. Essa é uma área, olha, o mercado imobiliário dá muito dinheiro. Dá. E assim, aí a quantidade de negócios que acabam não tendo bons resultados porque as pessoas não leram direito o contrato, não viram direito Não conhece o direito não às conhecem, vezes. não conhecem. Pega um cortar, colar, copia. Tu tem um modelinho X aí. Meu Deus. Meia Nossa Senhora. O cliente que o seu advogado está usando modelinho, pelo amor de Deus. Porque cada caso é um caso. O modelinho não serve para tudo. E você sabe uma outra coisa que eu reparo bastante? Eu faço muitos negócios, eu acabo tendo contato com muitos advogados também, Sim. né? Porque todo mundo tem a outro lado, né? Isso. Então, quando eu vou investir numa empresa, tem o meu advogado, tem o outro advogado. E daí eu percebo que muitos advogados não estão preparados para fazer negócios. Eu já deixei de fazer negócio por causa de advogado. Porque ele não estava entendendo o que era, ele estava mais querendo complicar a situação do que ajudar. Esse é um outro ponto. Um bom advogado, na minha opinião... Ele arruma solução, né? Exatamente. Ele precisa aprender que dentro de uma negociação são pessoas que criam uma vontade de estar juntos. Então, ou seja, o advogado que complica essa situação, querendo colocar cláusulas, não sei o quê, acaba prejudicando a negociação. Então, é muito importante também que você esteja alinhado com o seu cliente, a não ser que seja a vontade do teu cliente. Fala assim, olha, complica aí nas cláusulas para desistir da negociação. Eu não estou afim que dê certo esse negócio, então eu vou colocar... Que você sabe que essa é uma boa tática, né? Você não precisa dizer não, você só faz um contrato leonino e o cara já não está dito. Tem dois jeitos de você dizer não. Por exemplo, quando me convidam para alguma coisa, tipo, vai dar muito trabalho para fazer, não sei o quê, você coloca o preço lá na lua. Que não vai vender. E se vender, ótimo também. Se vender, beleza. Okay. Mas tem coisa que você fala assim, cara, você quer ir para não sei aonde, para fazer uma palestra, bate e volta, vai ficar... E vai falar 10 minutos e fala, cara, põe um preço lá em cima, que daí... Tá resolvido. Tá resolvido. Essa parte do advogado não... eu não sei, a gente que trabalha com direito, nós somos muito conservadores, naturalmente. O juiz muito mais, o advogado talvez um pouco menos, porque ele precisa atender o seu cliente, nessa área empresarial especialmente, mas aí ele se torna, ele enxerga aqui 2 pontos, na minha visão. Ou ele quer guerrear, e aí a gente hoje tem que rever um pouco esse conceito do advogado, que é a capacidade de unir, de autocompor, de resolver, que são as mediações, né? As mediações de conflito. E uma outra é zerar risco. Né? Ele quer zerar risco. O advogado que quer zerar risco, o empresário sabe que tem risco. Claro. Ele precisa só avisar ele, o seu risco é desse tamanho. Isso. Eu não sei se é isso, mas aí termina inviabilizando os negócios. Um outro ponto, Carol, assim, que eu queria ouvir assim, para esses jovens, você já deu aqui a especialidade, né? Isso agrega valor e, consequentemente, converte em um preço melhor. Network. Me fala um pouco disso, o que significa network no sentido melhor da palavra, não é? Como você vê isso?
Perfeito. Bom, é até legal da gente falar sobre isso, né? Porque todo mundo fala assim, você é muito boa de network. Eu brinco, eu sou péssimo. Por quê? Eu só faço negócio com quem eu gosto. Então, assim, tem gente que tem uma habilidade até de fazer negócio com quem não gosta. Essa eu não tenho. Né? E é a mesma coisa em relação a vendas, né? Uma boa vendedora, só vendo o que eu acredito. Então, acho que assim, começa por aí. Então, o network, ele é saudável, obviamente, mas ele precisa ser planejado. Eu via muito, e eu até brinquei outro dia com isso, no meu escritório tem pastas e pastas de cartões, de pessoas que me deram cartões nessa vida. Aí outro dia eu estava olhando para isso e falei assim, caraca. Primeiro, eu fiquei espantada pensando quantas pessoas eu já conversei na vida, né? Estou com 35 anos e já conversei com mais gente do que eu imaginava. E segundo ponto bem importante é quantas pessoas você de fato conheceu. Porque muitas vezes você fala assim, vai lá e se associa em todos os grupos para fazer networking. E você não está aproveitando nenhum deles. Então tem que ter estratégia também. Qual é o foco ali? Eu estou lá para fazer negócio, para conhecer outras pessoas e etc. E uma das coisas que eu sempre recomendo, até em eventos, né, vim para Recife para palestrar, eu falo para todo mundo que está dentro do evento que eles se preocupam muito em conhecer quem está no palco, em falar com quem está no palco, ou fazer um pitch. Mas você não conheceu a pessoa que está do seu lado. E é o melhor lugar para você conhecer pessoas, porque elas estão vibrando na mesma frequência que você. Elas foram pelo mesmo motivo. Elas foram para adquirir conhecimento. Elas estão no mesmo ritmo de vida que você. Então, quando eu quero de verdade conhecer as pessoas ao meu redor, isso vai me ajudar nos meus negócios. E um ponto bem importante é você querer saber o outro, escutar. As pessoas têm muita preocupação de sair vendendo, né? Então, assim, já te falo tudo que eu preciso, quem eu sou, o que eu faço. Tá aí, mas e você? O que você faz? Quais são as suas necessidades? Como que, de alguma forma, eu posso te ajudar? Porque os negócios, eles são criados justamente com as pessoas que elas se ajudam. Dificilmente você vai ver uma pessoa boa de networking que ela só fala. Uma pessoa boa de networking, ela escuta. Eu tinha um mentor que ele falava assim, fique rouco de tanto ouvir. Além de você aprender com os erros dos outros, você aprende o que ela fala. Enrouca também. E olha que interessante. Quando você pega, e eu sei, vamos imaginar que você é um especialista em marketing digital. E eu sou péssimo em marketing digital. Quando você me conta isso, ou eu tenho um desafio no marketing digital, eu vou lembrar de quem? De você. E daí eu falo, deixa eu bater um papo, deixa eu conversar. Eu sei que você é muito bom na área do direito, deixa eu ter um papo sobre isso. Então, e você vai ter prazer de falar, porque você é tua área, você já me contou isso. Então é muito importante que as pessoas elas se conversem e elas tentem se ajudar antes de tentar vender alguma coisa. Esses são os relacionamentos mais genuínos e os mais importantes que você vai fazer. E muito importante, que você tome cuidado para você não ficar essa pessoa chata. Que chega a gente já sabe que vai vender alguma coisa, sabe? Aí ninguém vai te chamar para nada. O interesse. Você nota logo que é um interesse... Sabe quando você sabe que você está indo bem no seu networking? Quando você tem muito convite de aniversário e casamento. Aí você sabe que você está indo muito bem no seu... Eu estou bem. Então você sabe que a agenda está cheia de eventos e de coisas legais. As pessoas estão te convidando para se divertir, é porque você é bom de network. Se você não está sendo convidado, desculpa, repensa o jeito como você está conversando com as pessoas. Repensa o jeito que você está conversando com as pessoas. É tipo assim, vixe, lá vem fulano. Né? Exato. E daí ele não vai te convidar. Eu fui madrinha de casamento 12 vezes. Então, eu cheguei à conclusão que ou eu sou muito legal, ou eu dou bons presentes. Como eu comecei sendo madrinha com 18 anos, eu acho que eu não era boa de presente ainda, né? Porque eu não tinha muita grana. Mas brincadeiras à parte, eu acho que isso é muito importante. Que a gente, eu acho que as pessoas estão o tempo todo falando de negócios. E a gente quer conhecer pessoas, você quer saber o outro. E você se conecta muito mais com os valores do que com o serviço, com o produto que ela vende. Propósito. Olha, essa é também uma palavra que todo mundo agora está procurando, né? Cuidado, tá, gente? Se você não encontrou o seu propósito, calma, não precisa ficar frustrado e tudo mais. Eu acho que aos poucos ele aparece, né? Não é um negócio que você abre a gaveta e fala assim, ele está aqui, né? Então, acho que aos poucos você começa a enxergar. Eu comecei a perceber que o meu propósito é ajudar a educação financeira, porque isso me incomoda. E eu sei que a minha comunicação ajuda. Então, eu comecei a estudar mais sobre isso, né? Estou me formando no mestrado de Educação e Tecnologia. Então, ele não brincou, eu sou uma educadora mesmo. E eu amo falar que eu sou, né? Eu acho que a gente tem que valorizar muito mais os educadores e os profissionais, né? Os professores. Na verdade, todo mundo que está nesse ambiente, né? Porque a educação é desafiador pra caramba. Principalmente porque a gente hoje compete com um monte de coisas, né?
com o WhatsApp do aluno, com a desatenção, com as pessoas falando, principalmente EAD, então... A falsa informação, né? Os falsos educadores. Aí que tá. Tem muita gente que, né, que se diz educador, mas ele não sabe daquele assunto. Né? E eu acredito, inclusive, assim, fazendo um parênteses sobre isso, na composição dos dois. Pessoas que vivem na prática, empreendedores que vivem na prática, e as pessoas que são técnicas em dar aula. Porque as pessoas aprendem de jeitos diferentes, mas existe uma lógica para o aprendizado. Não é simplesmente abrir uma câmera e... Tá. É igual eu brinco com as pessoas, ninguém se forma em assistir TED. TED Talks é maravilhoso, mas ninguém se forma em assistir. Então a gente até criou o Atom Talks, mas ninguém vai se formar no Atom Talks. As pessoas precisam aprender. Então meu propósito hoje é muito vinculado a isso. Eu entendo que a gente tem uma dificuldade no Brasil, e daí eu fui estudando cada vez mais quais eram os traumas. Por que as pessoas têm tantas crenças sobre dinheiro? Então, a gente já tem uma questão da cultura, tem uma questão da religião a respeito disso. E por que as pessoas não conseguem se desenvolver? As pessoas já têm trauma em números. A primeira pergunta que todo mundo me faz, preciso saber tudo de matemática? Porque eu sou péssima em matemática. Eu escuto isso também muito de advogado. Eu sou péssima em matemática. Eu vou ser um bom investidor? Lógico que vai. Primeiro que as plataformas hoje fazem as contas sozinhas. Mas por que você tem tanto trauma em matemática? Por que você não faz as pazes com a matemática? Isso vai libertar a tua vida. E assim, no final do dia, por exemplo, precificação é matemática. É isso. Simples às vezes, né? Muito simples. Olha, a gente ia passar aqui horas e horas e horas e horas e horas e horas. Primeiro pela sua simpatia, seu network é excelente. Não tenha dúvida que você foi convidada para ser madrinha tantas vezes. Pela capacidade de ser verdadeira, de ser transparente, de ser leal, de ser firme, sem perder a ternura, não é? Então, Carol, fique tranquila, você foi convidada por afeto. Obrigada, fico feliz. Gostaria muito de agradecer, sei que aqui a sua passagem foi rápida, a sua agenda é apertadíssima e nos cedeu esse seu tempo. Obrigado de coração pelo seu tempo, eu espero que você tenha gostado de estar aqui com a gente, que venha mais vezes. Só o me convidar. Recife é a melhor cidade do universo, depois eu te explico essa superlatividade pernambucana, mas quem é de Pernambuco conhece, enfim. Mas o carinho nosso aqui é muito grande e o agradecimento maior ainda. Poxa, obrigada aí pelo convite. Quantas vezes vocês me convidarem, vou estar aqui. Espero conhecer também os alunos aqui, ó. E parabéns para todo mundo que está estudando, porque é através da educação que a gente vai mudar esse país. E parabéns para vocês que aí se dedicam a trazer cursos de qualidade para as pessoas e elas poderem não só aprender, mas gerar empregabilidade, elas ganharem dinheiro, elas entenderem que o melhor presente é a vida. Então ganhe dinheiro para sobrar tempo para você. Que bom, fica a dica, fica a lição. Um grande abraço, até o próximo encontro. Tchau, tchau.